Então foi isso mesmo. Sara em primeiro, Joela em segundo, Vitor Padilha, Enzo e Marcos formaram esse pódio de 5 lugares. Vamos lá, então, dar uma conferida nas perguntas. Né? Em qual ano se inicia a história do Brasil imperial? Então, a resposta correta era 1822, que é o ano da independência do Brasil, em que então o período proclama a independência. Alguns aí responderam 1500. 1500 é a descoberta. 1500 não inicia nem a colonização. Em 1500 é a descoberta. A colonização vai ser em 1534. 1888 é o ano da abolição da escravidão no Brasil, que leva à proclamação da República em 1889. Então, pouquíssimos erraram, a maioria acertou. Ficou aí numa média de 62% de acerto, muito bem para vocês. Essa era uma questão um pouquinho mais difícil, né, que envolve datas, então fica um pouquinho mais complicado, mas quem tem aula comigo, né, sabe tudo, né? Qual evento transforma o Brasil em uma monarquia? Lógico, quem que transforma o Brasil em uma monarquia é a independência, né? Não podemos cometer esses erros aqui, vejam bem, ó, de responder que a proclamação da República transforma o Brasil numa monarquia, né? Esse erro não pode acontecer de jeito nenhum, de jeito nenhum. Como que uma república vai virar uma monarquia, né? Existem repúblicas que mesclam, né, monarquia e democracia, mas república monarca, não. É a independência que faz o Brasil se tornar uma monarquia, já que iniciou o período imperial. A primeira Constituição do Brasil dissolvida por Dom Pedro I. Lembrando, a primeira Constituição do Brasil, né, é de 1824, né, foi outorgada. A da Mandioca, ela foi dissolvida, né, ela não prevaleceu, né, mas é isso que a gente estava precisando, né, a Constituição do Brasil dissolvida por Dom Pedro é a da Mandioca. A maioria acertou muito bem. O primeiro reinado foi um período conturbado, né? Tinham que acertar essa, a maioria tinha que acertar. Eu veio frisando em todas as aulas. Qual palavra resume, né, o primeiro reinado? Conturbado. E o período regencial também. Dom Pedro I teve atritos com a elite agrária. Muito bem, 75% acertou. O artifício Dom Pedro utilizou para ter poderes ilimitados foi o poder moderador, que fez com que ele passasse a ter poderes ilimitados, né? E essa discussão veio à tona agora, né? O governo dizendo que as forças militares teriam esse poder moderador, olha só, querendo buscar algo na história muito nefasto, né? Poder moderador não ajudou em nada o Estado brasileiro, produziu mais conturbação, né? Ele fez o período ficar mais conturbado ainda. Apesar de permitir a existência de 3 poderes, né, Dom Pedro criou um 4º poder, anulando os outros, né? O que fazia dele um déspota esclarecido, muito bem, né? Não era um déspota, porque tinha os poderes, né, divididos, né? Então não tinha poder absoluto, claramente, mas disfarçadamente, por isso era um déspota esclarecido. Como eu já falei anteriormente, a Constituição de 24 ela foi outorgada. Muito bem, aí os que acertaram, 62%, né? Quero mais, eu quero 100% de vocês. O sistema eleitoral do primeiro reinado era excludente, né? Censitário, que excluía a maior parte da população, né? Somente aqueles que tinham renda podiam votar e podiam se candidatar. O voto censitário é hierarquizado, né? Ou seja, é por hierarquia.
Quem tem mais que pode votar ou pode ser candidato. Não foi um conflito do primeiro reinado, né? Dentre os conflitos que houveram no primeiro reinado, não foi no primeiro reinado, foi a Guerra do Paraguai, que foi a guerra que deu início ao fim do segundo reinado. Nós vimos na aula anterior. Parabéns aí os que acertaram. Imagem de Dom Pedro ficou associada ao quê? Ao autoritarismo, né? Ou seja, não foi eficiente o governo dele, ele não foi herói coisa nenhuma, muito menos democrático, já que ele usava do poder moderador para anular os outros poderes. Na Guerra Cisplatina, o Brasil conquistou o Uruguai. Não, é falso. Por que é falso? Porque nós perdemos a região onde é o atual Uruguai. A Confederação do Equador visava a independência de parte do Nordeste brasileiro. É verdade, queria formar um país ali no Nordeste, parte do Nordeste brasileiro. A expansão da lavoura cafeeira causou a crise de alimentos, né? Isso que a gente vem sempre frisando. O Brasil, ele é produtor de commodities agrícolas, ele não produz alimento para o povo interno, ele produz para exportação. E o café fez com que isso acontecesse. A gente produzia só café e esquecia de produzir alimento. É isso que a gente fala do estado de Mato Grosso. Ele não é um estado produtor de alimento. A maior parte do alimento do Mato Grosso é importada. O que nós exportamos são commodities agrícolas, soja, algodão, por aí vai. Manifestação de brasileiros contra portugueses. Foi a noite das garrafadas, né? Fato importantíssimo aí na queda de Dom Pedro. Principal favorecido com a independência do Brasil, a Inglaterra. O Brasil ficou devendo a Inglaterra e passou a ser dependente da Inglaterra, deixa de ser colônia de Portugal para ser uma espécie de colônia da Inglaterra, que era a nação hegemônica da época. Aqui, né, essa sarja aqui, que é questão de prova, hein? Ela fala aí do poder moderador, né, que ele fala, pergunta quem tem poderes iguais a ele fala que Deus, né, para você ver o tamanho do poder que Dom Pedro tinha. Né? Essa bandeira aqui é a bandeira do Confederação do Equador. Teve gente que errou aí achando que era a bandeira do Brasil Imperial. A bandeira do Brasil Imperial tem a coroa imperial aqui no meio, tem as ramas de café aqui, mas, né, é a coroa, e aqui está uma cruz. Olha só aqui essa expectativa realidade, né? Expectativa, né, ser um imperador, realidade, ser um ditador. Então, a resposta que está aqui, por que Deus usou isso, é o fato de Dom Pedro ter sido autoritário. Aqui, essa chart está falando da independência, o menino fala, o que é isso? A mulher fala, oh, deve ser um produto inglês, né? Por que ela falou isso, né? Um arranjo que preservou os privilégios das elites, né? Ou seja, para inglês ver. Mesmo a independência do Brasil ainda não existia escravidão. Mesmo após a independência do Brasil, ainda existia escravidão, com certeza. A escravidão não vai ser abolida durante o primeiro reinado, durante o período residencial, vai ser abolida somente no final do segundo reinado. Acaba a escravidão, acaba o segundo reinado. Então, você pode associar o período imperial à escravidão. E sobre a independência do Brasil, é correto afirmar que manteve a monocultura e o latifúndio e a escravidão, né? O Brasil continuou sendo monocultor, café, né, era super importante nesse período, o latifúndio, a grande propriedade nas mãos de uma pessoa só, com a monocultura, e a escravidão. Nós continuamos mais ou menos do mesmo jeito. A única coisa que muda aqui é a escravidão que foi substituída pela mecanização das lavouras. 50% de acerto. Vamos aqui. Então, pessoal, vocês perceberam que
a Sara ali, o Padilha, a Joélia acertaram muito bem, né, estiveram atentos a algo, mas teve questão aí que teve gente que errou que não dá para errar, né, questões muito, muito fáceis.